discutir ciência e tecnologia. É isso que vai ocorrer no 2º Seminário Regional de Ciência e Tecnologia da região da Serra, que acontece no próximo dia 28 de maio em Bento Gonçalves. É sobre esse assunto que nós vamos estar conversando a partir de agora aqui no programa Teorema. Para falar sobre isso, nós estamos recebendo uma série de pessoas que têm uma relação direta com o assunto e com as atividades que vão estar sendo realizadas. Eu começo apresentando aqui o professor Odacir, que é o nosso vice-reitor da Universidade de Caxias do Sul. Seja muito bem-vindo. Obrigado. A gente está recebendo também o Esquil, que é presidente da FEPAGRO. Bem-vindo. O professor Adamoli, que é o presidente do CORED. Seja bem-vindo. A alegria nossa. Estamos recebendo também o Júlio, que é pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação do Instituto Federal aqui do Rio Grande do Sul. E estamos recebendo também João Carlos Tafarel, que é supervisor da Embrapa Uva e Vinho. Bem-vindo também. Bom, vou começar com o Adamoli, né? Qual é o objetivo, como é que vai acontecer e, afinal de contas, esse é o 2º seminário que vai estar acontecendo? Na verdade, nós queremos agradecer a USTV pela oportunidade, saudar os colegas que estão ajudando a construir essa caminhada na área de ciência e tecnologia, o professor Odacir, o Esquil, o Júlio e o Tafarel, e dizer que esta é uma missão do Conselho Regional. Nosso Conselho Regional já tem 24 anos, teve sempre a coordenação pela Universidade de Caxias do Sul, mas o grande desafio é articular os diferentes atores da região, sejam eles econômicos, sociais e políticos. E esta organização deve ser de uma forma ampla, mas também setorial. Assim, nós estamos trabalhando na educação, na saúde, na segurança e ciência e tecnologia. Nós temos o Polo de Inovação Tecnológica da Serra, nós temos outras missões. E a partir do ano passado, numa ação conjunta da Universidade, do Instituto Federal, da FEPAGRO, da Embrapa e da Prefeitura de Bento Gonçalves, nós realizamos o primeiro seminário. E neste seminário ficou definido de que nós teremos seminários anuais. Todos os anos essas instituições serão promotoras, o 2º esse ano, o 3º e assim sucessivamente. Por quê? Porque nós compreendemos, Adriana e telespectadores, de que esta construção é processo. E nesse processo tem que estar presente o espírito da cooperação, da complementariedade, da defesa do desenvolvimento, do bem comum. E temos tido a felicidade, neste conjunto de instituições, de cultivarmos esses valores e praticarmos. Já estamos, inclusive, reunindo dirigentes das instituições para estabelecer este tipo de parceria. Então, nesse momento, a nossa expectativa é que a gente possa, no dia 28, portanto, na quinta-feira da semana que vem, contar com a presença não apenas dos pesquisadores, mas também daqueles que têm necessidade da pesquisa e do conhecimento. Portanto, o nosso evento ele tem como foco envolver as instituições produtoras do conhecimento e, ao mesmo tempo, as instituições e os setores que demandam esse conhecimento. Que a gente possa, ao longo da tarde de quinta-feira, vespertina e noite, fazer um bom debate. Nós teremos 2 palestras, a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Fábio Branco, o diretor da Secretaria, o Renato Oliveira, que é o diretor da área de Ciência e Tecnologia, o professor Abílio Baeta Neves, presidente da FAPERS. Depois nós teremos um painel com as experiências em termos de região e assim vamos construir o debate. Nesta linha que nós estamos trabalhando a organização desse seminário, que é o 2º da região da Serra. Professora Odacir, essa relação da comunidade, de todas essas instituições, isso fortalece cada vez mais o setor? Com certeza, acho que a demanda hoje pelos problemas já não são mais simples, elas precisam trabalhar de forma articulada para resolver problemas cada vez mais complexos e cada vez mais completos, né? Então, acho que o papel das instituições tem papéis diferentes, é claro, mas na colaboração nós conseguimos atuar de forma um pouquinho mais impactante no mercado de uma forma geral, né? Professor Júlio? Nessa relação também com a comunidade, com outras instituições de pesquisa, de fomento à pesquisa também, isso é importante. Olá, Adriana, colegas. O Instituto Federal tem uma enorme satisfação de participar desse movimento, né, Adamoli, eu acho que a gente já pode chamar assim, que se iniciou no ano passado, que teve como primeiro objetivo e que a gente teve um êxito pleno de aproximar as grandes instituições de ensino da região, a UCS e o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que eu aqui represento, com as grandes instituições de pesquisa também da nossa região, que são a Embrapa e a FEPAGRO, com a intermediação muito bem feita pelo CORED. Então, a gente, nesse movimento que se iniciou no ano passado, foram dados
dados uns primeiros passos de aproximar as instituições todas para organizarmos um primeiro evento que foi coroado de êxito. E num segundo momento, também como consequência, e que era um objetivo nosso, nós conseguimos trazer para dentro deste evento, e que agora estamos organizando o segundo, o meio empresarial da região da Serra Gaúcha. Então, nós podemos ouvir as demandas, e acho que o primeiro, e aí eu me permito fazer uma breve análise, foi muito positivo por conta disso, por apresentar para aquele pessoal, para aquelas pessoas que demandam pesquisa e inovação, aquelas instituições que podem atender as suas demandas, que são o caso da FEPAGRO, da Embrapa, da UX e também do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que conta na região da Serra Gaúcha com 3 campos, Farroupilha, Caxias e Bento Gonçalves, com uma série de professores e servidores muito qualificados e aptos a auxiliar a quem precisa de pesquisa e inovação. Então, nós entendemos que é uma iniciativa muito positiva e que tem tido o sucesso que nós imaginávamos lá no ano passado, quando começamos esse movimento. Para repetir agora outra vez, não é? Com certeza, com maior sucesso ainda. Skill, queria lhe perguntar a respeito dessa relação, já que o professor Júlio pontuou, né, a empresa e pesquisa, como é que isso é trabalhado dentro do seminário? Eu acredito que a participação, inicialmente, desculpa, cumprimentar a todos que estão participando com a gente, a FEPAGRO participa, né, desta empreendimento e sempre, né, vamos estar à disposição. Eu acredito que essa integração é necessária e acredito que então o seminário, da forma como ele está concebido, ele vai gerar um ciclo virtuoso. Que não só essas instituições que estão participando, né, se integrem, mas elas vão poder fazer com que isso, com o tempo, né, se agregue todas as instituições, todas as pessoas, né, e todos os serviços de pesquisa, né, que possam ser estabelecidos na região. Na medida que, claro, todos nós sabemos que inovar é importante, né, mas motivar as pessoas, né, e as instituições, as empresas, os produtores rurais a fazer inovação, eu acho que esse também é um produto importante que a gente tira deste debate que vai se estabelecer na medida que quanto mais gente participar, tu cria uma consciência coletiva, né? Coletiva de que é importante esse investimento que a sociedade deve fazer nessa área de ciência e tecnologia. Ai, sem dúvida. E agora, João Carlos, né, nessa mesma linha aí do Skill, essa relação que se estabelece entre instituição de ensino, pesquisa, empresa. De fato, como todo mundo falou, né, eu acho que a parceria que nós temos entre as instituições é, de fato, um momento histórico, né, para a região, no que diz respeito da congregação entre as instituições de ciência e tecnologia, né, com esse objetivo de chegar para a sociedade, né, de mostrar para a sociedade que nós temos inovação, que nós temos tecnologias que possam ser disponibilizados para a sociedade. Então, é um evento bastante interessante nesse sentido e também de fomentar também, né, de trazer para dentro desse evento, né, pessoas que possam nos orientar, por exemplo, como é que a gente pode fomentar a ciência, as pessoas que querem inovar, que querem construir novos caminhos dentro das suas empresas, dentro das suas instituições, né? E um ponto bastante interessante também diz respeito à nossa região em si, né, que é uma região de pujança, né, que nós estamos aqui em vários APLs, né, bem distintos, né, e dentro do setor metal mecânico, dentro do setor agropecuário, dentro do setor vitivinícola, né? Nós temos essas condições, nós temos as empresas de ciência e tecnologia, nós temos os empreendedores, nós temos as empresas que querem inovar e, nesse sentido, é bastante positivo um seminário para fortalecer essa cadeia. Professora Dacir, quando a gente pensa justamente nessa parceria que se firma, né, entre a pesquisa que é realizada na instituição e esse braço que se estende para a comunidade, acho que a universidade cumpre um papel. A universidade, não só aqui, no mundo inteiro, ela tem um enclausuramento que culturalmente sempre foi assim. Alguns modelos americanos, europeus, principalmente da Alemanha, estendeu mais, fez a extensão daquilo que é produzido dentro da universidade. E nós estamos fortemente engajados nisso, né, nessa gestão principalmente. E nós estamos mudando uma cultura interna, mas nós também queremos fazer com que haja um desenvolvimento colaborativo com outras entidades e que o setor produtivo, né, todos os setores da sociedade, de uma forma geral, percebam que também tem que ter esse movimento no sentido de vir buscar também as soluções. Então, é um movimento que depende de duas partes. Se só uma se movimentar, nós não vamos avançar muito. Então, precisa o movimento dos dois, que não é alguma coisa assim trivial, mas é necessária no atual contexto de hoje, né? Claro. Eu vou pedir uma licença para vocês bem rápido.
A gente vai fazer um intervalo. Na sequência, nós voltamos com mais discussão aqui no programa Teorema. De volta com o programa Teorema. Hoje nós estamos discutindo a respeito do seminário que acontece no próximo dia 28 em Bento Gonçalves, que vai tratar a respeito de ciência e tecnologia. Saímos do bloco anterior falando um pouco a respeito de alguns dos assuntos que vão ser discutidos lá, como essa relação que existe entre a instituição, entre a pesquisa e a própria empresa. E eu queria voltar com o Adamoli, porque aqui no intervalo falávamos a respeito dessa relação que se estabelece entre a dificuldade entre a cooperação que precisa crescer mais. Na verdade, o que a gente vive? Uma sociedade em que os meios são escassos, né? E nós precisamos maximizar esses meios. A nossa região é uma região extremamente dinâmica, a economia é exigente, o setor produtivo é vanguarda, né? E as nossas instituições têm as suas limitações. Agora, cada uma das instituições, além de limitações, tem muitas potencialidades. O que nós precisamos, neste princípio da cooperação, fazer com que estas potencialidades, de forma integrada, respondam de forma melhor ao desenvolvimento da região. Então, nós enxergamos a Embrapa com seu corpo técnico, o Instituto Federal, a FEPAGRO, a Universidade de Caxias do Sul, outras instituições de ensino superior que nós temos na região, a própria UERGS, que embora pequenininha é uma instituição pública, ou seja, é preciso criar esta linha da corrente, né? Acabar com as ilhas, criar os arquipélagos e dos arquipélagos o continente. E neste continente é fundamental de que estejam esta duplicidade, quem produz o conhecimento e quem recebe o conhecimento. E nós gostaríamos muito de que o setor produtivo regional, representado pelos sindicatos patronais, que são muitos na nossa região, representado pelos sindicatos trabalhadores rurais, que envolve toda a nossa agricultura familiar, por outras organizações como secretários de Agricultura, secretários de Desenvolvimento, viessem ao encontro deste evento, levantassem as suas inquietações, as suas aspirações e provocassem as instituições. Provavelmente, em muitas provocações, nós já teremos, por parte das instituições, a resposta. Porque, às vezes, o saber ele é produzido e ele não é socializado. E eu uso uma linguagem simbólica de que fermento na latinha não tem valor. É preciso misturar esse fermento com a farinha para que o conhecimento, que é o fermento, com as necessidades do setor produtivo, dê o crescimento na massa e gere o pão para saciar, né, o desenvolvimento de toda a região. Então é com este olhar que nós estamos apostando muito, que será um belo seminário. Já temos informação de uma boa adesão em termos de inscrição e chamamos todos aqueles que puderem, né, estar conosco, que nos acompanhem, né, construindo esta realidade do desenvolvimento da ciência e tecnologia na região da Serra Gaúcha. Bom, nesse sentido, a gente tem uma relação aí direta que acaba se estabelecendo com a questão das políticas públicas, né, professor Júlio? Adriana, felizmente a gente tem vivido nos últimos anos, né, uma efervescência de boas políticas públicas para a área de ciência, tecnologia e inovação. E aí eu posso falar um pouco da esfera federal, da qual eu faço parte e da qual o Instituto Federal está bastante inserido. A gente tem percebido uma quantidade bastante grande e significativa de fomentos específicos para desenvolvimento científico, tecnológico, para inovação, para projetos cooperados entre empresas e instituições de ensino, que até alguns anos atrás praticamente não existia esse tipo de linha, de política. Então, o que a gente nota muito, e felizmente para nós, Instituto Federal, isso tem se revertido em projetos, que o governo federal, via CNPq, via FINEP, via SEBRAE, tem fomentado e tem aportado recursos em boa quantidade para projetos cooperados, na linha do que o professor Odacir falava com muita propriedade, de que infelizmente existe ainda uma separação muito grande entre instituição de ensino e setor produtivo. E a gente tem percebido no governo federal uma tentativa de reverter um pouco essa lógica. E a lógica se reverte com fomento, com ações concretas, com estratégias efetivas para isso. E a gente tem percebido que isso está acontecendo de boa forma. O que existe ainda é uma dificuldade entre o setor produtivo e as instituições de ensino de se enxergarem. E aí entra o nosso seminário, que tem como um dos principais objetivos fazer justamente essa ligação entre quem tem a oferecer e quem tem a necessidade. Agora, isso sem dúvida nenhuma é um processo, quando a gente
parte para a aproximação, é um processo que tende ao crescimento. Para ambos os lados, né? A gente tem certeza, né, professora Odacir, que tanto a universidade e o Instituto Federal crescem por ter o setor produtivo dentro das suas fileiras, quanto o contrário, obviamente, essa inovação que acontecer lá no setor produtivo vai virar recurso, vai virar dinheiro, vai virar mais empregos diretos criados, vai virar tecnologia, vai agregar valor ao produto produzido. Eu acho que tem uma questão importante, digamos assim, é que os órgãos de análise também têm dado valor a esta relação cooperada entre as instituições de pesquisa e o setor produtivo. Então, isso também representa um ativo para nós na busca de outros investimentos. Na análise de digitais, isso tem aparecido como algo positivo. Então, eu acho que a nossa prática também nos leva a captar recursos de forma integrada. Professora Odacir? Acho que a questão é o desenvolvimento não só das instituições que estão envolvidas, mas da sociedade como um todo, né? A inovação que gera competitividade, que traz retorno econômico, que automaticamente muda o escopo, começa a ter outros problemas, outros desafios, né? Então é aquilo que o senhor Esquil comentava antes, né? Um circuito que vai se fechando, né? E todo mundo acaba ganhando com esse modelo, né? Então eu não vejo outra forma de proporcionar o desenvolvimento como está sendo colocado nesse seminário, né? E dentro disso, Esquil, a própria vinda da FEPAGRO, depois da Embrapa também, para a participação desse seminário que funciona como encontro mesmo, né, de conhecimentos. Cada instituição tem sua forma, né, de se inserir nesse contexto todo. Nós, FEPAGRO, temos 2 unidades na região, Caxias e Veranópolis. Nós podemos contribuir, né, para o debate, mas tem um produto muito importante que esse debate pode nos trazer coisas para dentro da instituição, né? A crítica, a contribuição, né? A sugestão de fora, né? De como nós, FEPAGRO, né? Podemos melhor nos inserir nesse processo todo do setor agropecuário ou mesmo interagindo com todos os setores além do agropecuário. Parece que isso também é um produto importante, pelo menos para nós, FEPAGRO, né? De que não só daquilo que a gente pode jogar para fora, mas aquilo que a gente pode receber de fora para dentro, no sentido de nós melhorarmos a nós mesmos, de nós estarmos em melhor sintonia, né, com o que a comunidade espera da gente. Acho que também parece que é um ganho que nós vamos ter. Para a Embrapa, o mesmo processo. Exatamente, até reforçando um pouquinho o que o Esquil está falando, né? Obviamente, dentro de cada instituição, de cada nicho, né, cada expertise, vamos dizer assim, das instituições de pesquisa, por exemplo, como a Embrapa, como a FEPAGRO, né? Nós temos, então, esses papéis, né? E esse papel da inovação, o papel do estudo, dos problemas que existem dentro do setor, né, produtivo, né? E nós estamos trazendo também, né, falando um pouquinho do seminário, né? Alguns casos, né, que são casos de sucesso e são casos positivos, né? De inovação, de exemplos de inovação dentro do setor aqui dentro da região como um todo. É o caso das indicações geográficas, né? Que são, na verdade, assim, dentro da Embrapa, né? Foi a Embrapa que começou o papel das indicações geográficas no Brasil como um todo, né? E nós temos, então, aqui na Serra Gaúcha, né, casos muito bons de sucesso das indicações geográficas, que é um exemplo de que as instituições, elas podem sim se juntar à Universidade de Caxias do Sul, o Instituto Federal, a FEPAGRO, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essas instituições de ciência e tecnologia, elas possam agregar e transformar as pesquisas em produto para a sociedade. Acho que é uma coisa muito importante isso, que esse seminário traga isso de inovação para a sociedade. Bom, quem pode participar do seminário, como que faz para participar do seminário e, em linhas gerais, o que vai estar acontecendo lá, além dos cases aí que o João Carlos estava falando? Na verdade, eu acho que a nossa conversa aqui deixou mais ou menos, assim, caracterizado para onde nós estamos caminhando. O seminário é aberto. Mas nós sabemos, digamos assim, que como acontece durante a tarde, uma grande parte da sociedade naquele momento está trabalhando, mas que as pessoas envolvidas nestas áreas e principalmente as organizações de representação do setor produtivo, dos órgãos de pesquisa, a academia de uma forma geral, estivessem presentes. Ou seja, o evento é aberto sim, mas ele tem essa expectativa de fazer com que essas 2 áreas fundamentais, que é quem produz o conhecimento
e quem demanda o conhecimento faça um encontro, e esse encontro na busca da parceria. Não tem essa situação de apenas eu buscar. Eu preciso buscar e levar. Esta simbiose promove o desenvolvimento. Nós temos, por parte da iniciativa privada na nossa região, uma baixa participação em termos de investimento na área da pesquisa. Nós estamos diante de todas as instituições aqui são públicas. Apenas a UCS é uma pública não estatal. Portanto, os recursos públicos são limitados, e no caso da UCS mais ainda, porque é financiada pelos estudantes, e é preciso que a palavra parceria não seja apenas entre os entes que geram o conhecimento, mas entre aqueles que demandam e aqueles que promovem o conhecimento, no sentido de que a gente possa responder aos avanços tecnológicos que o mundo passa a partir da nossa região, que não precisemos ir buscar esse conhecimento fora em outros estados, mas potencializar aqui, porque isto é uma riqueza importante. Se a Serra Gaúcha é a melhor região do estado, nós inovando, nós cooperando, nós fazendo uma ação de integração, com certeza continuaremos na vanguarda do desenvolvimento do estado do país. Se nós ficarmos em posições de disputa, nós perderemos esta posição. Então, o espírito comunitário, nesse dia que se comemora 140 anos da imigração italiana, tem que ser destacado. Aqui, o meu é importante, mas nós temos também que valorizar o nosso, que é efetivamente o que nós estamos fazendo. Ok. Eu quero muito agradecer a vinda de vocês, desejar que seja um ótimo seminário, que ele realmente tenha vida longa e consiga trabalhar em todas essas frentes que vocês trouxeram aqui para a gente conhecer. Obrigada mais uma vez. E o programa Teorema de hoje vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar com certeza numa próxima.